Não existe esse cenário, então, do Hamas sair pacificamente de lá, é óbvio que não, né? Eventualmente, o que pode acontecer é algo como aconteceu no Líbano em 1982. Pode haver uma tal pressão internacional sobre o Hamas que os líderes do Hamas eventualmente decidam ir para o exílio em algum lugar, se eles acharem que de alguma forma eles podem continuar mantendo o controle mesmo à distância, mantendo a sua influência mesmo à distância. Isso eventualmente talvez seja uma possibilidade, isso está sendo cogitado. Ou o que em Israel se fala de libanização da faixa de Gaza. E eu explico. Significa... O Líbano, depois de 82, né, depois que Israel teve a luta com a OLP ali e eventualmente foi ocupada por Israel e depois teve o fim da guerra civil no Líbano, o Líbano é um estado, infelizmente, muito fraco nas suas instituições. E o que aconteceu depois do surgimento do Hezbollah e principalmente dos anos 2000 para cá, foi um fortalecimento da milícia como o Hezbollah, do grupo terrorista Hezbollah dentro do Líbano. Então, controle de regiões, controle de cidades, o Líbano é muito sectário, então cidades xiitas e tudo mais. Só que o Líbano, por mais que o Hezbollah fosse muito forte, porque ele não é mais tão forte depois de setembro do ano passado, depois que Israel fez na guerra contra o grupo, o Hezbollah continuava existindo, continuava tendo as suas armas, mas uma série de elementos e uma série de brigas internas no Líbano fazia com que ele tivesse diversos adversários lá dentro. O exército do Líbano, outras milícias, outros grupos, o próprio governo libanês e por aí vai. Em Gaza, até o começo da guerra, o Hamas era o único soberano. Não tinha nenhum outro grupo, nenhum outro governo, nenhum outro... Ou seja, a Jihad Islâmica, que é 1/5 do tamanho do Hamas, está lá junto com o Hamas de mãos dadas, né? Cometeram, junto com o Hamas, as atrocidades do atentado de 7 de outubro. O que poderia acontecer... E isso na teoria, porque a gente pode também falar que na prática é muito difícil de acontecer, é que poderia haver um governo palestino em Gaza que teria armas e teria pessoas e teria instituições e comandaria o dia a dia de Gaza, saneamento básico, escola, hospitais, vias, água, eletricidade, etc. e tal. Poderia este governo, que não é do Hamas, dar uma condição de vida muito melhor às pessoas de Gaza do que o Hamas deu nos últimos 17 anos, mas que o Hamas continuaria existindo como milícia com muito menos poder do que tinha até 7 de outubro, porém ainda dentro de Gaza. Isso é, nos olhos do mundo livre, ou dos olhos israelenses, não aceitável ou muito pouco. Mas aos olhos do Hamas é uma perda. Porque o Hamas tinha tudo, agora eles têm menos. Mas isso também não é aceitável porque isso é um retorno à situação que existia até 2007, quando a autoridade palestina fazia exatamente isso. O Hamas era o grupo terrorista que competia com a autoridade palestina. E em 2007 eles simplesmente massacraram os membros da autoridade palestina que participavam do governo de Gaza. Sacaram que mataram, claro, jogaram os membros das equipes de segurança da autoridade palestina e nos prédios mais altos. Não fez nada. O mundo nunca fez nada. Aplicou sanções em 2007, depois que o Hamas venceu as eleições legislativas. A Condoleezza Rice era na época secretária de Estado, o quarteto na época... falou para o Hamas, ou vocês aceitam o que o OLP já assinou e aceitou, ou vai ter umas sanções econômicas contra a faixa de Gaza. O Hamas não entrou, não aceitou, porque eles teriam que aceitar as negociações que Israel teve com a OLP, que criou a Autoridade Nacional Palestina, que é o reconhecimento da existência de Israel em parte do território e que as negociações deveriam continuar para resolver o conflito com a base desses dois estados. O Hamas não aceita isso, né? Que o Hamas não aceita isso e aí, 3, 4 semanas depois, começam sanções econômicas, incluindo o bloqueio de parte das entradas para a faixa de Gaza. Foi aí que começa o tal do bloqueio à faixa de Gaza. Não só de Israel, o bloqueio egípcio, o cancelamento do código SWIFT para transferências bancárias direto para Gaza, se não me engano começa aí, porque o código SWIFT é americano, né?
Só tem o SWIFT, tem um chinês para você transferir dinheiro internacionalmente. E hoje tem Bitcoin. Então, agora, o aspecto prático disso, né? Existe, as pessoas falam, não, a transferência é muito fácil, às vezes em jornais, a gente escuta isso de uma forma muito superficial, as pessoas falam assim, a autoridade palestina tem que assumir a faixa de Gaza. Ok, o conceito é ótimo. A autoridade palestina quer assumir a faixa de Gaza? Vamos dizer que conceitualmente eles querem assumir a faixa de Gaza, porque eu não tenho certeza. Porque para aceitar, para eles quererem, eles precisam ativamente fazer uma série de coisas que inclusive é tomar o poder à força de determinados elementos do Hamas na faixa de Gaza. Poderia ter confronto entre os dois, como teve agora há alguns meses em Jenin. As forças policiais palestinas na Cisjordânia, no norte da Cisjordânia. Eles entraram no campo de refugiados em Jenin, né, porque ainda existem campos de refugiados palestinos mesmo em território palestino, o que é uma dicotomia, mas a gente pode falar isso uma outra hora, e lutaram contra grupos guerrilheiros armados de pessoas ligadas à Jihad Islâmica e ao Hamas, e morreram mais de 100 palestinos armados em Jenin. Eu estou falando de uma luta entre a autoridade palestina e grupos armados terroristas. As forças palestinas na Cisjordânia, se a gente somar todo mundo, dá 40 mil pessoas armadas. Mas, André, vamos explicar também para o pessoal que essas forças da autoridade palestina, depois desses episódios, chamaram o exército israelense para terminar de fazer o que eles não conseguiram fazer. Em Jenin, agora, faz 3 meses. Eles não têm capacidade militar de confrontar o Hamas. E o problema é que, e a gente vai entrar nisso, mas só para explicar esse ponto, as forças palestinas na Cisjordânia são 40 mil homens armados. A proporção entre comandantes para soldados, e se entende por comandante pessoas de acima de 40 anos, com patentes médias para altas, é de um comandante para 0,7 soldados. O que normalmente em forças armadas e policiais é o contrário e muito maior a proporção. É um comandante para 5, 10 soldados. Para você ter pessoas mais jovens, que têm mais disposição física e que podem fazer o policiamento ostensivo, proteção de lugares e por aí vai. O que acontece com essa característica específica? Quem é que vai sair da Cisjordânia, deixar suas casas e as suas famílias para ir para Gaza, que está quase totalmente destruída, para lutar contra o Hamas, num lugar totalmente inóspito para eles, em nome do quê? E quem é que vai assumir ou querer ter essa missão como um comandante ou um oficial da autoridade palestina, já que está perto de se aposentar ou está muito tempo nas forças de segurança? Então não tem. Essas pessoas teriam que ser recrutadas. Não existe essa força hoje em reserva da Autoridade Nacional Palestina para fazer isso. E o segundo ponto é o que o professor falou. Israel foi terminar o trabalho que a Autoridade Palestina não conseguiu terminar em Jenin, agora está tendo vários confrontos em Tulkarem, em Qalqilia, em Nablus, que são cidades palestinas, porque a autoridade palestina em algumas regiões da Cisjordânia está tão próximo de perder totalmente o controle do seu próprio governo, mesmo que seja um governo ditatorial, do seu próprio governo, que as pessoas que vivem nessas cidades estão à mercê de serem controladas por jihadistas, que nem está acontecendo na Síria. E o que me leva à conclusão, que é um outro paradoxo, a Cisjordânia tem esses 40 mil policiais palestinos. Eu não estou agora falando dos civis israelenses que moram ali e todo o problema das negociações de paz em relação aos assentamentos. Existem hoje em torno de 24 batalhões israelenses do Exército de Israel, 24 batalhões do Exército de Israel dentro da Cisjordânia. Isso dá 40 mil soldados? Por aí. Se Israel se retirasse da Cisjordânia militarmente falando, com todos os benefícios e malefícios que isso poderia dar, para criar um Estado palestino só ali, ou qualquer coisa do tipo, o que iria acontecer é exatamente o que aconteceu na Síria. A motivação da autoridade palestina de proteger a soberania desses locais contra esses jihadistas é muito baixa. Eles iriam fugir e uma cidade após a outra iria cair em mãos de grupos guerrilheiros
terroristas ligados ao Hamas ou à Jihad Islâmica ou financiados pelo Irã, diretamente pelo Irã, e toda a Cisjordânia, toda a vida, entre aspas, normal que as pessoas na Cisjordânia, com todas as suas limitações de ir e vir e todo o problema com o conflito com Israel, iriam passar, iria destruir o pouco de Estado que eles têm, um pouco de soberania, de autonomia que os palestinos têm em Ramallah, em Hebron, em Calquília, em Tulkarem, em Jenin e em outras cidades palestinas. Isso não é achismo? A gente tá aí com o mapa da Cisjordânia para o Então, pessoal entender. Ó. e primeiro, isso não é achismo porque isso é exatamente o que aconteceu na faixa de Gaza. Então nós sabemos que quando há um vácuo de poder pela retirada das forças da autoridade palestina, ele vai ser preenchido por esses grupos terroristas. E para quem viu lá o mapa, essas cidades que o André mencionou estão do lado da fronteira de Israel. Dá para ir andando de qualquer uma da maioria dessas cidades ao lado da fronteira para uma cidade israelense. Então, se isso já era uma preocupação antes do 7 de outubro, agora as pessoas que vivem em Israel sabem que isso é uma ameaça latente, que se você está morando a 500 metros, 1 quilômetro de uma cidade palestina que pode vir a ser dominada por um grupo terrorista, aquilo vira uma base para o lançamento de um ataque como o 7 de outubro, e isso Israel não vai tolerar de forma nenhuma. Fala, Oded. Não, eu acho que a única solução possível e viável na faixa de Gaza é desmilitarização total da faixa de Gaza, e para isso precisa derrotar o Hamas. Agora, obviamente, vai me dizer, bom, como a gente não derrotou o Hamas em 16 meses? A gente não derrotou o Hamas em 16 meses porque, graças ao auxílio da generosidade do governo de Biden, né, com toda essa ajuda humanitária, a primeira coisa que vocês aprendem em aula de tática de guerra, você não vence uma guerra matando o último dos inimigos, você vence uma guerra fazendo com que o inimigo não possa mais lutar. E como você faz isso? Você controla o inimigo, você corta supplies, e você faz com que o inimigo se renda, de uma certa forma, a um certo momento se renda e não consiga mais lutar. No momento que essa guerra estava sendo feita em Gaza, podia durar mais 15 anos. A gente estava fornecendo para eles gasolina, água. Eles fizeram, estima-se que o Hamas tenha feito mais de $500 bilhão de lucro com essa ajuda humanitária. E com isso ele consegue recrutar novos soldados e novos, como não tem trabalho aí na faixa de Gaza. Então ele é a única fonte de renda, então os jovens vão trabalhar, vão se alistar para o Hamas. Então, por isso que eu disse, sem entrar muito em detalhes, em táticas de guerra, se a guerra retomar, dessa vez ela vai ser feita como uma guerra tem que ser feita, para realmente trazer o Hamas a um ponto em que ele vai se render e vai sair de lá, e uma presença militar vai ter que continuar em Gaza, do mesmo jeito que existe, como o André explicou hoje na Cisjordânia. Se você sair de lá, e não importa quem esteja no poder, se você sair de lá e deixar eles lá dentro, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo lá vai virar de novo, você facções uma contra a outra, sabe, vai virar uma anarquia lá dentro. Então, uma presença militar israelense, americana, não sei, vai ter que estar presente ali para poder manter a ordem coletiva. Então, a única forma que eu vejo a solução em Gaza realmente é derrota do Hamas, presença militar e implantação de um governo alternativo e reconstrução daquela área. Exatamente. E assim, eu até falo para as pessoas, quando a gente vai a gente faz essas entrevistas, a gente vai nos podcasts, eu fui muitas vezes com o professor Samuel, e às vezes, e literalmente, eu acho que as pessoas podem até, os haters, que inclusive alguns estão assistindo, né, provavelmente, eles falam, nossa, essa galera que veio de Israel tá falando sobre o nacionalismo palestino. Eu e o professor Samuel, na prática, estamos protegendo mais a continuidade da existência do nacionalismo palestino, na prática, do que muitas pessoas aqui no Brasil que se dizem pró-palestinas. Porque a pessoa que se diz pró-palestina e quer ficar berrando na Paulista com a bandeira do Hamas, viva a resistência, viva a resistência, viva a resistência, e guerra eterna, o nacionalismo palestino nunca vai ser concretizado até o fim. Foi o que o Dedo falou. Para existir uma solução viável para a faixa de Gaza,
o Hamas não pode mais existir. Da mesma forma que uma solução viável para a pacificação da Alemanha, os nazistas não podiam existir. Da mesma forma que a pacificação do Japão se deu com o fim do Império Japonês. Isso não é ser antinacional. Isso é ser a favor de um governo moderado que possa ser responsável para negociar com o mundo em condições normais e não com um bando de jihadistas que matam a sua própria população e colocam o resto da região em perigo. Mas isso não significa que eles não vão mais existir, porque nós temos ouvido várias análises muito corretas que dizem que o Hamas, assim como o Hezbollah, são ideias. Sim, eles são são ideologias. O nazismo também é ideia. Exato. É por isso, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi desnazificada, mas continuaram a existir nazistas. O que eles não tinham era capacidade de articulação, eles não estavam mais no poder, eles não tinham capacidade de gerar a catástrofe que foi gerada durante a guerra. A mesma coisa aqui. O Hamas provavelmente vai continuar existindo, vai haver simpatizantes por aquelas ideias de destruição do Estado de Israel para a criação de um Estado palestino, mas se a ideia do nacionalismo palestino for substituir Israel por um Estado palestino, eles nunca vão conseguir realizar o seu sonho da autodeterminação. Isso tem que vir através do reconhecimento do direito de existência de Israel e da convivência pacífica. Por isso o André está dizendo, quem é contra o Hamas, na verdade está apoiando a ideia de um Estado palestino moderado que possa conviver com Israel. Quem é a favor dos grupos fundamentalistas islâmicos, vai lá ler a carta de fundação desses grupos, onde diz explicitamente que o objetivo deles é destruir Israel da mesma forma como os iranianos depois da Revolução Xiita de 79. Isso é a diferença entre o que a gente chama de pragmatismo e idealismo. É o que o filósofo, o pacifista israelense Yossi Halevi diz no livro dele, Cartas para o Vizinho Palestino, que a justiça absoluta para qualquer um dos lados é a injustiça absoluta para qualquer um dos lados. Né? Você não tem como chegar numa solução maximizando os territórios para qualquer um dos lados. Se houver um dia uma divisão, e a gente não está entrando aqui em juízo de valor, porque as condições políticas e sociais precisam existir para isso, cada lado, e isso vale também para quem está assistindo aqui e representa comunidades árabes no Brasil, não tem outra solução a não ser aceitar o que eles conhecem como Palestina histórica, da mesma forma que os israelenses um dia vão ter que aceitar abrir mão do que eles conhecem como a Israel histórica ou a terra de Israel. E essa é a única solução, porque ninguém vai embora da região. Existem hoje em dia em torno de 14 milhões de pessoas vivendo entre o rio e o mar, né? Então nenhum lado e nem outro vai embora da região. Ainda que o presidente Trump tenha sugerido.